Olá, começando a gravação de mais um episódio do MedEdcast, hoje com a participação da doutora Heloísa Ilie Garcia Gianberardino. A doutora Heloísa fez medicina na Faculdade Evangélica do Paraná, fez residência em pediatria no Hospital Pequeno Príncipe e mestrado e doutorado em medicina interna na Universidade Federal do Paraná, e é a nossa diretora na Central de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe. Tem uma linda história para contar dentro do complexo. Bem-vinda, doutora. É uma alegria recebê-la aqui hoje. Bom, então, muito obrigada pelo convite, né? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui hoje, compartilhar um pouco da minha história, né? E trocar umas ideias e tudo mais, a gente poder também falar depois também das vacinas, né? Que hoje é o meu grande trabalho, né? Algo que eu amo muito fazer. Então, eu vou começar, né, contando, né, desde a minha formação acadêmica. Então, eu me formei, né, como a Camila já falou, na Faculdade Evangélica. E já no 4º ano de medicina, eu gostei muito, né, das matérias que a gente tinha, das especialidades, e me apaixonei pela pediatria. Então, já decidi que eu gostaria de ser pediatra e fui buscando, né, os estágios nessa área e também no Hospital Pequeno Príncipe. Né, o César Perneta e o Hospital Pequeno Príncipe, naquela época tinha 2 nomes ainda, né? Depois unificou como Hospital Pequeno Príncipe, e foi uma alegria eu conhecer um hospital que era só de criança. Então, eu lembro a primeira vez que eu estive lá e olhei para aquele prédio, eu falei, nossa, aqui que eu gostaria de trabalhar a minha vida inteira. Eu falei isso para mim mesma, né? Mas falei, vou ter que estudar muito para poder passar na prova, enfim, do estágio, depois da residência. E, felizmente, deu tudo certo, né? Consegui entrar na residência também. E depois que eu terminei a residência, logo já fui convidada para trabalhar no hospital, no serviço de emergência, SUS. Fiquei lá por uns 7 anos, aproximadamente, trabalhando na emergência. E, nesse meio tempo, começamos a ter uma primeira pandemia da minha vida profissional, porque eu já passei por 3 pandemias, sobrevivi a 3 pandemias, e essa foi a pandemia do HIV, e todos os hospitais do Brasil todo, né, estavam se preparando e fazendo treinamentos e ativando muito também os serviços de controle de infecção hospitalar, porque todos os hospitais tinham que se adaptar a essa nova realidade de uma doença grave que tinha transmissão pelo sangue. Então, nós tínhamos que adaptar todas as questões de fluxos de materiais, de esterilização, de o que poderia ser usado ou não, o que poderia, enfim, ter o dia a dia da rotina. Então, nessa data, eu acabei fazendo um treinamento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que era um centro de treinamento aqui do Brasil. Vários hospitais se tornaram centros de treinamento, um deles era o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E quando eu retornei, nessa época, o diretor era o Dr. César Sabag. Ele falou, não, você vai ter que continuar aqui conosco, mas aí numa outra área, porque tudo que vai ter que ser implementado vai precisar de um médico, de uma equipe também com mais 2 enfermeiras, e nós daí implantamos os cuidados, né, que deveriam acontecer no hospital inteiro e ficar responsável por essa área. E daí também aconteceu uma outra paixão, que eu me apaixonei pela epidemiologia e por toda essa parte do controle de infecção hospitalar. Quer falar? Não, pode falar. Então, doutora, eu agora tô falando, claro que a gente tem meio que uma pauta, um roteirinho que a gente combina assim, né, para ir acompanhando o raciocínio. Mas falando do HIV agora, ouvindo a tua fala, que tu foi pro HCPA, né? Tu foi para Porto Alegre, eu fiz meu doutorado lá. Então, meu mestrado e meu doutorado lá, né? Vinculado ao HCPA. Então, o hospital, ele teve uma demanda muito grande no HIV, a pediátrica naquela época, porque o HIV, ele foi, assim, né, descrito, o vírus, teoricamente, o retrovírus, final dos anos 80, né? E aí, em 94... já tinha bastante casos pediátricos de HIV. Exatamente. E aí o hospital
abraçava toda essa demanda que vinha das crianças que nasciam daí, né? Com HIV. Eram os filhos, né? Dos portadores de HIV. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre era um hospital, ainda, né? Até hoje, sempre foi um hospital exemplar e era um hospital de treinamento, porque eles concentravam muitos atendimentos de HIV e, sim, tinha uma ala só de HIV pediátrico. Então, nessa época, ainda aqui, por exemplo, no Paraná, não existia residência de infectologia pediátrica. Também não existia nem de infectologia adulto. Depois, na sequência, né, porque isso eu acabei indo por volta de 89 ou 90, que eu comecei, foi quando começou a ter essa grande demanda da AIDS. E daí, quando eu estive lá, assim, acompanhei os ambulatórios, os atendimentos, mas o hospital precisava muito urgente de rever as questões internas mesmo, muitos treinamentos. E foi muito bom o aprendizado. Eu tive oportunidade também de conhecer o controle de infecção hospitalar lá do HC de Porto Alegre, que também era super de referência. E quando eu voltei também, eu voltei com a minha cabeça muito aberta para isso e com vontade de realmente replicar, né? Vontade, a necessidade do hospital, mas eu realmente me interessei demais, porque eram muitas dúvidas para todos nós profissionais de saúde. E aí foi iniciado esse trabalho. Então, foi um trabalho, assim, difícil na época, mas também, ao mesmo tempo, era um desafio, mas também era era um aprendizado compartilhado ao mesmo tempo com vários hospitais do Brasil e também no mundo estava tendo todas essas adaptações. E foi com isso que eu acho que a medicina evoluiu demais, né? Nesse período também, cada pandemia, cada grande evento faz com que a medicina evolua muito. Então, né, até aquela época, por exemplo, não se testava sangue antes de ser doado para HIV. Sim. Então, muitas pessoas se tornaram HIV positiva por uma transfusão sanguínea, principalmente os pacientes hematológicos. Então, era uma realidade muito, muito triste. Naquela época, nós não tínhamos o que nós temos hoje, né? Claro. 30 e quase 35 anos depois, que nós temos tratamentos maravilhosos, né? Que os pacientes passam muito melhor. Naquela época, os pacientes praticamente todos, né, evoluíam para o desfecho do óbito, né? Então, era muito mais difícil. E uma coisa que eu queria saber é qual que é o grande desafio da infectologia hoje, dentro de um hospital de grande porte? Porque eu sempre penso que é uma área, assim, que está muito evidente, que a gente precisa de uma atenção muito grande dentro dos hospitais. E como que você vê isso, já que você, né, passeou por essa área aí por bastante tempo? Olha, a área da infectologia é uma área que tem sempre desafios, porque é um grande arsenal de bactérias, de vírus, de fungos, enfim. Então, nós sempre estamos tendo que cuidar, né? Então, nesse momento agora, né, vamos dizer, no século XXI, no ano de 2024, a gente está tendo muitos desafios pós-pandemia de SARS-CoV-2, né, que são também os arbovírus, né? A gente está tendo tríplice pandemia de vírus respiratórios, né? Covid, influenza, vírus sincicial respiratório, né? Então, são super desafios, né? Porque hoje nós temos mais doenças também, porque nós temos mais aglomerações, né? As pessoas se encontram mais, não é a mesma forma de vida que nós tínhamos, né, há alguns anos atrás, e também as pessoas se expõem mais, né, de qualquer forma, e é muito mais globalizado. Então, por exemplo, nós estamos aqui por exemplo, já com casos de dengue também relatados na Europa, em Paris, casos autóctones, né? Quando que você ouviria falar, né? Só em país tropical? Não, as doenças acabam acontecendo de uma maneira muito globalizada, como aconteceu com o SARS-CoV, que iniciou na China, provavelmente já em julho, agosto, lá na China, e chegou aqui para nós de uma forma muito rápida em 25 de fevereiro de 2020, né, que foi o primeiro caso, né, que a gente detectou aqui no Brasil, e em poucos meses, né, a gente já estava tendo aquele número estratosférico de casos e muitos óbitos, né? 6 mil óbitos por dia, né? Então, foi realmente dessas pandemias que eu já convivi até do H1N1 em 2009,
realmente a que teve mais óbito e que foi mais assustadora, realmente, para nós foi essa do SARS-CoV-2. Aham. Então, essa realmente foi um momento, acho que único para todos nós, né, que vivenciamos, porque a Sim. vida parou. Né? A gente nunca viveu o que a gente viveu naquele Sim. momento. E a gente trabalha, tem contato pessoal com médicas lá do hospital, né? A doutora Elisângela, a doutora Karen Schultz. E elas comentavam que estava lotado, os leitos do hospital estavam lotados. E até então se dizia que, não, criança é mais ameno, né? Os sintomas são mais suaves. Só que o hospital estava lotadinho de criança, né? Exatamente, com porque Covid. os adultos passavam para as crianças, né? Uhum. Então, isso, por mais que as crianças no início parecia também que eram casos mais leves, Uhum. mas a gente começou a ter também casos mais graves, inclusive de miocardite, em recém-nascidos, gestantes ficando também doentes, né? Então, nós tivemos, assim, claro, também um novo aprendizado, né? Durante a pandemia, eu comentei, né, que até o nosso diretor comentou, esse é o período que o hospital mais precisa da equipe de epidemiologia e controle de infecção hospitalar. Essa é a pior crise, com certeza, que nós estamos vivendo desde que todos lembram, né, desde que o hospital iniciou, pelo menos, as atividades em termos, assim, de questão da comunidade, né, e de questão de ter um bom controle também, porque as pessoas que estavam trabalhando, né, eu trabalhei todos os dias da pandemia, não fiquei um dia em casa, porque não tinha como. Eu e toda a nossa equipe. E nós tínhamos que dar suporte também para os profissionais que estavam atendendo. Né? Eu acabei não atendendo diretamente. Um caso ou outro que eu acabava vendo junto com os nossos infectologistas, né? O doutor Vitor Horácio, a doutora Maria Cristina Silveira, que também cuidou muito desses casos, né? E a gente ficou dando suporte para toda a equipe médica, equipe de enfermagem, porque nós não podíamos deixar de dar segurança de trabalho para eles também. Claro. Então, junto com o nosso SESMIT. Então, foi um trabalho também, vamos dizer assim, bacana no ponto de vista de que houve uma união assim nunca vista antes, né? Sim. De todos, né? Tanto no ambiente hospitalar, eu acho que isso em todos os hospitais, como também a nível até de indústria farmacêutica, né? Houve essa união de forças, né? De tecnologias que estavam lá em andamento para a produção da vacina, né? Que era a nossa esperança, né? Porque o tratamento mesmo antiviral, ele chegou, né? Agora em 2022, final de 22 para 23, mas ele ainda chegou muito restritivo do ponto de vista pediátrico, né? Só para crianças acima de 12 anos de idade. Então, hoje ainda a gente pode até usar em crianças de 7 anos para 12, mas ainda nós não temos um antiviral eficaz Eficiente. para o SARS-CoV-2, principalmente no mundo pediátrico. Né? Sim. E eu, lendo um pouco, estudando sobre a tua história, doutora, tem uma história que tu conta, já que tu tá nessa vida, né, de epidemias, porque é uma experiência muito interessante a gente ouvir, né? E entender a tua caminhada. Tu falou, eu tive meningite. E tem uma história que tu conta, né? Que ali tu também teve um start, né? De um pacientinho que tu teve meningite e tu ficou consternada com aquela situação daquele paciente. Então, a meningite também vai, né? Ano a ano, assim, quando vê, tem uns surtos de meningite, tem que se cuidar nas escolas. Então, todo esse trabalho, tu fala até da vacina e tu entra, né? Sim. Quando saiu a vacina da meningite, tu foi vacinar tua filha, né? Sim. Então, assim, o quanto é importante esse trabalho de prevenção, né? E a pediatria é sempre o último, né? Que chega o remédio, né? A vacina vai se desenvolvendo, mas não pode aplicar em criança, idoso, tem que, né, primeiro testar para ver. Então, queria o teu comentário, tu falasse sobre isso, né, doutora? Não, a meningite também, para nós pediatras, né? A gente estava falando de pandemias, né? Mas a meningite era a doença mais... com certeza até hoje... a doença mais temida, assim, em termos de diagnóstico rápido, de tratamento rápido, porque isso vai fazer toda a diferença no desfecho do paciente. Então, nós tivemos um grande surto de meningite na década de 90. Eu, quando criança, passei por aquele surto da meningite de 76, né, que foi feita aquela vacinação em massa, com aquelas pistolas e tudo mais, né? Mas, depois de formada, né, depois de
durante a residência e logo após, a gente teve um grande surto, que foi nos anos 90, de meningococo tipo C, e nós tivemos, infelizmente, muitas crianças que evoluíram mal, e também tivemos que em torno de 20% dos casos vão a óbito, é significativo, né? E dependendo do local que a criança está, chega a ser até 40%, 50%, porque são horas, né? Que se você não usar o antibiótico, você perdeu tempo de tratamento e a bactéria se proliferando no organismo. Então, a gente tem muita lembrança de histórias, infelizmente, algumas tristes, mas não por essa questão. Demora para chegar no hospital. Na hora que chegou no hospital, tudo é feito ali na emergência, na forma mais rápida possível. Mas muitas vezes demora até da família, porque é uma doença que nós até falamos, é como perder um filho atropelado. Porque a criança não fica doente vários dias, para daí os pais se preocuparem, observarem melhor, que não está bem. É algo muito rápido, né? Então, é muito... Às vezes, quando leva para o hospital, já é tarde demais. É tarde demais. Os meus sintomas... Eu era pequenininha. Tinha voltado da praia e comecei a vomitar e ter dor na nuca. Aí, isso de manhã, meio-dia começou. De noite, eu já estava hospitalizada. Exatamente. E eu me lembro de tudo. Não lembra, né? Eu era muito pequena. Eu devia ter uns 7 anos. Faz tempo. Não, mas lembra, porque né, é um momento difícil. Mas a gente vê, assim, também a importância da vacina nessa situação. Hoje em dia, muitos pais... mas por que vacinar? Eu fico lembrando que quando eu fui mãe, que eu fui mãe em 96... ainda não existia a vacina meningocócica conjugada, essa que nós temos hoje, tipo C, a CWY, a tipo B, também que nós tivemos esse surto também com meningo B, quase que sequencialmente, C e B, ou concomitante, que eles circulam. E eu lembro que quando eu atendi os casos de meningite, depois, lá em 97, 98, muitos casos ainda acontecendo, eu tinha um grande temor de transmitir. Então, vira e mexe, a gente estava usando, né, tinha um paciente mesmo, tinha que usar os EPIs, né, para evitar a contaminação, mas quando você fazia uma intubação, alguma coisa assim, você tinha mais exposição, a gente recebia a quimioprofilaxia, né? E quando saiu essa vacina, eu fui uma das primeiras mesmo a levar e a falar. E muitas pessoas ainda naquela época, com todos aqueles casos acontecendo, crianças sendo amputadas, né, perdendo o braço, perdendo uma mão, um pé, ou mesmo indo a óbito, né? Mas será que é importante? Olha, eu falei, gente... É importante. É muito importante. É que parece, não, ela está falando isso para assustar, né? Mas eu vivi isso, de verdade. Então, e eu vivi esses pais também tristes, que eles se culpavam, porque, puxa, ela veio de manhã, mas ela não tinha tanta coisa. E o médico realmente viu que estavam com uma febre e estava iniciando, fazia 2 horas, e agora de noite já chegou com as manchas, com as petecas, com as equimoses. Então, era algo assim muito assustador, e os pais ficavam se culpando muito, mas eles não têm culpa disso, ninguém tem culpa, porque é a história da doença, é uma doença traiçoeira. Então, por isso que, graças a Deus, hoje nós temos vacina. E essa é a minha, né, hoje em dia, a minha grande... o que eu acredito demais, né? Porque eu já vi muita doença, muita criança 100% saudável, né? Não, ou perder a vida ou ficar com sequelas depois de uma doença tão grave. E, doutora, como é que veio a ideia de... Eu sou cliente do meu filho, né? Meu filho eu vacino ali no centro de vacinação do hospital. Então, agora ele já está com 16 anos, não tenho ido muito mais, mas tem a cadernetinha e tudo. Como é que foi formar esse centro? Porque ele não existia, né? Ele não fica ali dentro do hospital, no centro de vacinação. Ele fica num outro local próximo ao hospital. Mas como é que foi essa história do centro de vacinação? Então, o Centro de Vacinas, ele está fazendo esse ano 25 anos, né, que ele foi fundado. Ele começou no início, junto com o laboratório, ali na Silva Jardim. Foi o primeiro local do Centro de Vacinas. Mas por que ele começou? Porque nós começamos a
haver em outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, que estavam se organizando alguns centros de vacina. E para essas doenças. E nós que trabalhamos lá com o controle de infecção, com a epidemiologia, era toda semana bloqueio. Vamos fazer bloqueio de varicela, caso de varicela. Vamos fazer bloqueio de coqueluche, caso de coqueluche. Caso de meningite, vamos ter que bloquear escola, também a Secretaria de Saúde, enfim. E a gente estava o tempo inteiro pedindo vacinas de bloqueio, as vacinas que existiam na época. Lógico, a gente não tinha vacina para tudo ainda, mas algumas vacinas eu comecei a ver que existiam, que a gente poderia trabalhar, mas que não existia na rede pública ainda. E começamos a ver que tinham já alguns locais no Brasil, bem poucos, né? Em São Paulo, por exemplo, a primeira clínica de vacinas do Brasil foi a CEDIP, que é uma clínica de São Paulo, que até na época que a gente... daí eu fui conversar com a direção, na época era, se não me engano, ainda era o Dr. Sabaga, e a gente foi conversar e falando, olha, nós precisamos... era o Dr. Ivan Fontoura, na verdade. Nós precisamos ter um centro aqui de vacinas, porque tem vacinas que não tem na rede pública, mas que vão chegar depois na rede pública, com certeza, mas que a gente já pode oferecer para as pessoas que tiverem interesse, né? E ter um local para fazer, porque... nós somos um hospital de doenças infecto-contagiosas. Exatamente. Nós temos... Pediatria é uma especialidade que tem total contato com essas doenças, né? Transmissíveis. Então, nós temos que ter uma possibilidade de oferecer para as pessoas, né? Claro, tem a questão do custo, mas... Eventualmente, eu sempre falo isso, a prioridade de despesa de cada família, ela decide como fazer. Claro, são vacinas mais caras, mas comparada com outras vamos dizer, outros objetos, outras vontades de compra, você às vezes pode, né, priorizar. Pode salvar a vida. Exatamente. Né? Então, a gente conversou com a direção nessa época, e daí nós tínhamos um espaço ali para começar também, né? Que era uma sala dentro do laboratório. E daí o movimento começou a ter procura. Aqui em Curitiba já tinha um centro que era de um grupo do Hospital de Clínicas, mas também era um centro também bem longe na nossa localização. E que também não seria também o suficiente, eu acho, para a própria comunidade de Curitiba, que já era, né, bem populosa. Então, a gente começou a trabalhar ali junto com o laboratório. Já em seguida, nós fomos ali para a Rua Desembargador Mota, 913, onde é hoje, né? E começamos a trabalhar com vacinas, primeiramente com uma sala apenas, porque nós não sabíamos, né, como é que ia ser a demanda, como que... E, na verdade, foi muito bem recebida. As pessoas queriam realmente vacinar. Muitas viajavam para fazer isso e tudo mais. E daí nós começamos a trabalhar e ver, assim, o horizonte de prevenção, como ele é grande. Né? Então, hoje a gente fala vacinas, claro, criança recebe muito mais vacina, mas vacina é para todas as idades, né? Claro, o adolescente agora já tem menos, mas também tem. Tem os reforços, e nós adultos também temos, né? Os adultos mais, né? Que hoje a gente chama os acima de 60, não idosos, adultos mais, idoso só depois de 80, né? Atualmente. E a gente tem também toda essa perspectiva de longevidade. Então, a gente tem... É um trabalho muito, muito importante. Eu sou muito apaixonada também, porque a gente viu a história das doenças mudarem. Nós vimos isso com a pandemia, todos nós vimos, mas eu vi de várias outras doenças, não só de SARS-CoV, e da meningite, principalmente, que era... Todo dia nós fazíamos, por exemplo, quando estávamos de plantão, no mínimo 10 punções lombares. Imagina. Eu me lembro das duas que eu fiz, tá? Então, assim, nós todos, a equipe médica, não só eu. Eu estava de plantão, no mínimo ia fazer 2 punções. No dia, a gente tinha 10. Tinha dia que a gente, na época dessa pandemia da meningite, tinha dia que a gente fazia 20. Então, era assim, a equipe médica, todos nós juntos, né? Então, a gente... Agora a gente vê que faz punção, claro, todo dia tem praticamente, né? Porque tem casos suspeitos, a gente tem que afastar. Suspeitou, né? A regra da pediatria, né? Dos nossos também professores pediatras, né? Suspeitou, passou na sua cabeça, funcionou. Não tem como você
não fazer isso. Não fazer isso, né? Então, você tem que fazer mesmo, porque é muito importante para essa criança ter esse diagnóstico ou confirmado precocemente, ou então afastado para você poder fazer daí outras intervenções. Outros diagnósticos, né? Ou acompanhamentos, porque também, às vezes, você pega muito no início o quadro, você tem que repuncionar também existem essas situações. Mas aí começou a nós trabalharmos com as vacinas. Foi nessa época, né? Então, esse ano a gente abriu em 99. Então, esse ano a gente já está em outro patamar, né? De mais vacinas. Né? E nesse centro de vacina, você tem todas as vacinas que tem na rede pública, mais as outras vacinas que não tem. Exatamente. A gente disponibiliza todas as vacinas do calendário vacinal. Ótimo. Nós temos as vacinas que estão no calendário do PNI, do Programa Nacional de Imunizações. Né? Nós fazemos também todo o registro, passamos para a Secretaria de Saúde, que é obrigatório, porque vacinação aqui no Brasil de criança e adolescente, né, até 18 anos, 11 meses, 29 dias. Eles são... É uma obrigatoriedade, né, porque é encarado como uma negligência a não vacinação, né, pelas nossas... pelo próprio também Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem direito à saúde, independente se o adulto acredita ou não, se ele quer se vacinar ou não, é uma questão do adulto. Mas do menor de idade, né, do menor incapaz, né, pela lei, ele precisa, o adulto tem que ser responsável, tutor legal, né, com relação a isso. E eu vejo assim que as pessoas, elas hoje, né, por não verem tanto as doenças, elas não se preocupam como deveriam, mesmo para o SARS-CoV. Olha, o SARS-CoV, claro, nós conseguimos as vacinas, nós conseguimos reduzir, né? Todos nós estávamos esperando, né, assim, ansiosamente essa vacina vir. Sim. E hoje a gente vê as pessoas, mas será que precisa? A doença é muito pior, né, do que você fazer a prevenção. Né? Ok, você pode ter uma cura até 100% total, sem nenhuma sequela, mas você pode ter sequelas. Né? E muitas sequelas que nós ainda nem conhecemos. Então, as pessoas acabam deixando de fazer uso. Né? Então, eu acho que isso é uma pena, né? Tem que mudar essa mentalidade, né? O nosso sistema imunológico não fica sobrecarregado, pelo contrário, ele fica fortalecido com as vacinas, né? Eu sempre gosto de falar isso, e a gente não deve negar a ciência, né? Hoje nós temos tratamentos para vários cânceres, melhorou demais o tempo de sobrevida das pessoas, graças às pesquisas, aos estudos, aos imunobiológicos que nós usamos hoje, e graças a isso nós temos as pessoas vivendo mais, com diagnóstico mais precoce, o diagnóstico cada vez mais acurado, né? Então, é a ciência. E a vacina, da mesma forma, é a ciência. E eu queria também perguntar, porque agora esse ponto da vacina é um ponto muito importante, porque durante a pandemia eu acho que foi assim o auge do não devemos nos vacinar, e com alguns argumentos que eu acho muito complicados, e acho que você que coordena um centro de vacina deve ficar enlouquecida de ouvir mas como que foi produzida uma vacina tão rápido? Isso que eu mais escuto. E não foi rápido, né? Então, como que você, que coordena um centro de vacina, viu toda essa conversa sobre a vacina? Eu vi, na verdade, lamentando, né? Inclusive porque vários colegas médicos que começaram a falar de vacina, que estou no meio da vacina há mais de 25 anos, faço parte da Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a sociedade que mais fundamentou vacina no nosso país, né? Então, o pediatra, na verdade, é um defensor em geral de vacinas, mas infelizmente até pediatras nós escutamos ainda até agora, né, alguns falando que não é necessário vacina. Então, realmente assim, é um desalento, né, vamos dizer assim, e é lamentável, porque você não tem como prever nada, né, na sua vida de saúde. Você pode ter um quadro mais leve, eu posso ter um quadro mais agudo, mais complicado. Então, isso não tem como você prever, né? E é um contrassenso, porque nós estamos hoje aqui conversando,
né, no ambiente, compartilhando o mesmo ambiente, sem máscara, sem medo. Por quê? Nós fizemos a vacina. Sim, somos todos vacinados. Somos todos vacinados. Inclusive, quando a vacina saiu, havia até, vamos dizer assim, uma briga, né? Uma briga, entre aspas, das pessoas. Quem vai conseguir receber antes a vacina, né? Então, eu acho que isso... Eu até, inclusive, tive o privilégio, considero, de ser voluntária no estudo da vacina do Covid. Porque todos queriam, quanto antes, também ter esse acesso, né, da vacina. E a vacina não foi produzida rápida. Houve, na verdade, uma junção dos laboratórios, nunca vista antes, né? Laboratórios que eram concorrentes, inclusive. Isso também foi uma coisa bonita de se ver, né? Não foi algo, não, a indústria que está ganhando dinheiro. Eu imagino que ela ganhe também, mas não foi nesse sentido, porque todos estavam com a vida paralisada, né, pela pandemia. Então, nós já tínhamos tecnologias, por exemplo, do RNA mensageiro, né, que foi uma das que mais deu polêmica, que a vacina que nós utilizamos, que era a Coronavac, ela era inativada, ela era muito parecida com modos de fabricação da vacina de influenza, né? Então, a gente tinha várias plataformas de vacina ao mesmo tempo, porque os laboratórios deram um start, vamos tentar aqui fazer, já foi sequenciado o vírus, naquele dia que foi sequenciado, já foi para todos esses laboratórios ao mesmo tempo, para ver quem que conseguiria produzir a vacina mais rápido e para começar os testes em animais, que foram, não foi pulada essa etapa, né? Foram iniciados os testes em animais para depois começar os testes em humanos, né? E daí sim, foram esses estudos que eu comentei, que eu participei. Então, na verdade, foi tudo sendo feito ao mesmo tempo. E essa tecnologia, que também foi uma tecnologia que agora, por exemplo, a nossa nova geração de vacina COVID, ela é na tecnologia de RNA mensageiro, tanto a Moderna quanto a Pfizer, vamos dizer assim, que está permanecendo agora para o futuro, porque é uma tecnologia muito rápida, você consegue produzir grandes quantidades. E essa tecnologia nós vamos ver para N outras vacinas, porque ela já era estudada para a vacina da Zika, que ainda não saiu, mas logo vamos ter também. Até para a vacina do HIV, com DNA mensageiro, não só RNA, não muda a nossa genética, né? Ela dá um estímulo para o nosso organismo e o próprio componente, ele se anula, né? Ele se elimina no nosso organismo. Então, é uma vacina muito segura, não provoca nenhuma situação de óbito também. Nós não tivemos nenhum óbito pela vacina no nosso país, em nenhuma criança. Isso é muito falado, nós não tivemos. Importante reforçar. Muito importante reforçar, e é uma tecnologia de muito futuro, porque tem essa possibilidade de produção de doses em grande quantidade em curto período de tempo. E se a gente for pensar hoje, 2024, junho de 2024, nós temos por mês um avião, como se fosse um avião caindo por mês, com o número de óbitos de Covid no Brasil. É como se todo mês caísse um avião e morressem 200 pessoas. Agora, em 2024. E as pessoas, adultos não querendo se vacinar, né, idosos e tudo isso. Então, assim, nós temos que lembrar que ainda nós temos óbitos, e hoje a doença infecto-contagiosa que ainda mais mata criança no Brasil é o Covid, é o SARS-CoV. A dengue está nos assustando também. Sim. A dengue é muito grave, mas ela não tem levado a tantos óbitos quanto a gente tem ainda com o vírus respiratório, com o SARS-CoV. Então, assim, na verdade, assim, eu acho que esse movimento aí anti-vacina é um movimento que é com um discurso do século XIX, com argumentos precipitados. Por exemplo, hoje, se eu recebo qualquer vacina e eu tenho, por exemplo, no dia seguinte um quadro de febre, ou eu tenho alguma situação, uma urticária, pode ser da vacina? Sim, pode. Mas é certeza que é da vacina? Não é. Eu tenho que fazer uma investigação de evento supostamente associado à vacinação. Até mudou o termo, reação vacinal, para ESAV, evento supostamente associado à vacinação ou imunobiológico, porque não é certeza que seja. Sim. Eu vou ter que fazer toda uma investigação para ter essa comprovação. E os antivax, eles já pegam, não, a pessoa tomou a vacina e teve uma reação e foi da vacina, eles já afirmam. Só que naquele período
tão curto de 12 horas, 24 horas, eu não tenho como dar uma resposta científica, baseada em ciência, baseada em investigação, dizendo não é. Então, eles aproveitam esse período para influenciar de forma equivocada as pessoas que eu até entendo, as pessoas que são leigas, elas não têm o conhecimento. Exatamente. Né? Então, a gente precisa esclarecer como se faz ciência, que não é no grito, no dia seguinte, é algo que se faz o passo a passo de forma bem correta. E podia ser da janela imunológica, né? A pessoa está naquela janela imunológica, tomou a vacina ali e teve a gripe, né? Isso, aí todo ano eu tenho essa pergunta. Isso. Doutora, eu tomei a vacina e fiquei no gripada. dia seguinte, não vou mais tomar, porque 2 dias depois, todo ano, eu recebo essa pergunta. Eu falo, veja, pessoal, o período de incubação é de 1 a 5 dias. Provavelmente, quando você vai tomar, já está circulando o vírus. Você poderia estar no período de incubação. Provavelmente você está no período de incubação. O estímulo da vacina vai demorar para formar anticorpos 10 a 15 dias. O teu auge vai ser 15 dias. Então, você não tinha anticorpo agora. Assim, não é instantâneo. Isso. Recebeu a vacina, pronto. Porque eu penso, se você tem acesso ao vírus, você leva 5 dias para ficar doente. Por que com a vacina imediatamente depois no dia seguinte você está doente? Não tem como. Não tem como, exatamente. Não é tão... não é imediato. Boa a tua explicação também, gostei. Não, porque não é imediato. Sim, não é instantâneo, né? Não, e eu acho que tem mais um fator aí que interfere, sabe, doutora? Eu acho que a internet, ela prejudica muito o processo vacinal como um todo, assim, porque ela é uma disseminação de informação sem fundamento que, no fim, acaba atrapalhando isso. Né? No fim, não atrapalha, né? Já é sabido. Então, assim, é mais uma coisa que vocês têm, que as notícias falsas, né? As famosas fake news, com a pandemia da Covid, foi uma coisa que ficou muito evidente. Tudo que a gente escutou na internet, acho que prejudica muito. E o que é mais estarrecedor é que são os pais que fazem isso com as crianças, né? Porque tu escolher não tomar, ok. Né? Agora, não vacinar as crianças, como tu disse, é ilegal, né? É um crime, na verdade. Na verdade, E pode até levar à perda da guarda, né? Isso está na legislação brasileira. Na verdade, a maioria, felizmente, que a gente tem mais aqui no Brasil, são hesitantes vacinais, questionadores de vacina do que antivax. Os antivax são minoria. Mas eles são uma minoria que fazem barulho e que usam de forma incorreta as mídias, né? Que hoje em dia também, se você for o tempo inteiro olhar a mídia social, você vai ver que ali, para qualquer assunto, não só vacina, tem o lado correto e o lado errado. Então, você tem que saber discernir bem, né? Só que isso não é fácil para uma população, né, em geral, e as pessoas se assustam às vezes, até elas não sabem que talvez não seja 100%, mas aquilo já leva a um medo, que muitas vezes até os pais têm medo de fazer essa pergunta para o médico. Vergonha. E vergonha, mas será que eu vou perguntar ao médico? Não? A gente tem trabalhado com os médicos, não julguem e não critiquem, recebam pergunta dos pais, tirem a dúvida, porque aquilo muitas vezes está fazendo ele é um bom pai, é uma boa mãe, é preocupado com a saúde da criança, sempre cuidou muito bem da criança, e agora chegou nessa dúvida aí que ele está hesitante. Vamos tirar essa dúvida, né? Vamos tirar essa dúvida, por exemplo, e agora também tem o alumínio na vacina. O alumínio é o metal mais presente na nossa face da Terra. Então, primeiro que a gente está todo dia em contato com alumínio nas nossas refeições, nos nossos sucos com embalagem Tetra Pak, e o alumínio na vacina, ele é infinitamente menor do que nós temos de contato diário, e não faz mal para a saúde das crianças, dos adultos, dos adolescentes, para ninguém. Até tem um estudo mostrando que o alumínio ele está mais presente no leite materno do que em 6 meses de uma criança recebendo só leite materno, ela recebe mais alumínio pelo leite materno do que em 6 meses de vacina. Não se compara, é muito, muito, muito menor. Então, criam-se tabus, né? E as pessoas acabam se apegando a essa situação. Também outra questão, eu quero uma vida natural. Eu quero ter a minha vida saudável. É muito importante mesmo você ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, e praticar exercício físico. E daí também tem os extremos até de
mulheres que querem fazer parto domiciliar, que também isso já faz parte lá do século XIX, nós sabemos os grandes riscos que nós temos, né? Infelizmente, né, tem essa linha de pensamento e também não vou fazer vacina. É porque eles nascem e já tomam vacina. Eu vejo com tristeza, porque muitos desses pais que não fazem vacina, depois são aqueles pais que a gente encontra chorando na porta das UTIs, que encontra chorando nos corredores do hospital. E que poderiam ter evitado essa situação. E poderiam ter evitado, e eles se culpando muito. E eu sou solidária ao sofrimento, mas assim, poderia ter sido evitado. Né? E poderia ter sido evitado, às vezes, com retirar essa dúvida, por exemplo, no Pequeno uma conversa Príncipe, no centro de vacinas, por exemplo, a gente está com os canais abertos, né? Telefone, rede social também, a homepage. Tá com uma dúvida? Manda para nós, ou telefona, conversa comigo, né? A gente está sempre disponível lá. Conversa com a nossa equipe de enfermagem, tira a sua dúvida, sabe? Porque às vezes o pediatra, o médico do paciente não conseguiu tirar tão bem aquela dúvida, ou também ele ficou em dúvida. Porque é uma outra opinião. Pode tanta coisa. É uma outra opinião. Mas não deixe de dar, né, vacinas que são preconizadas tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo Programa Nacional de Imunizações, pela Sociedade Brasileira de Imunizações, porque depois vai ser muito mais difícil, né, você ter aquela questão da doença e saber se realmente meu filho vai se recuperar 100% depois disso. O meu filho, eu converso as minhas experiências porque, né, eu nessa função, quem tem filho sabe, né, da quantidade de vacinas, acompanhar a carteira vacinal direitinho. O Rafael só entrou no avião depois da vacina de hepatite A. Antes disso, eu não marquei nenhuma viagem para ele, porque ele só podia tomar com 1 ano. Naquela época, faz 16, 15 anos, né? E aí ele tomou a vacina, daí eu comprei a passagem pra gente viajar de pé. Porque eu não tinha coragem de... E era hepatite A. Acho que hoje até tem disponível, né? No SUS, eu acho, não tem? Tem. Hoje na época tem a primeira dose. Era só na rede privada. Então, são percepções diferentes, né? Que as pessoas têm. E às vezes, quem sai perdendo é que não consegue opinar, né? Exatamente. Né? Isso que é o mais triste, né? Porque a criança que vai ficar... Ou como, por exemplo, uma criança que tem uma meningite porque não teve uma boa prevenção, pode ter perda auditiva. Tem crianças que não têm, que saem tudo bem, óbvio. Perfeito, mas isso não é total. A gente tem até, em alguns tipos de meningite, a gente pode ter até 40% de sequelas pós, que é déficit de cognição, perda visual, perda auditiva, ou perda de membro. Então, tudo isso vai ficar para a vida da criança inteira. A criança está começando a vida. Então, a gente tem que pensar que ela vai viver, as crianças de hoje vão chegar aos 100 anos, ou mais, né? A gente já sabe que vai ser a mais até. Porque a gente já está com os nossos idosos centenários e essa geração vai chegar mais. E ela tem que chegar, não é só chegar aos 100, é chegar bem, né? Aos 100, aos 80, aos 90, enfim, com saúde. E como que você consegue ter isso? Fazendo todas as prevenções normais de câncer que a gente tem que fazer, né? Tendo uma vida também saudável, cuidando da alimentação, exercício físico e também se vacinando. Porque quando você vacina, você evita que o teu organismo seja desafiado, você não fica, vamos dizer assim, desafiando o teu, e seja também solicitado, né? Produção de células brancas todo momento, porque você está doente de um quadro viral. Depois tem um quadro viral, baixa a sua resistência. O quadro viral reduz a sua resistência. Principalmente, por exemplo, varicela, sarampo. Depois de um sarampo, depois de uma varicela, em geral, a pessoa tem uma outra infecção. Ou crianças, por exemplo, fazem pneumonia, fazem sinusite, fazem otite, pós uma infecção. E o organismo vai sendo desafiado de uma forma que muitas vezes ele mais no fim da vida vai colher lá os frutos do seu cuidado, né? Então, a gente precisa estar atento com relação a isso, né? E hoje nós temos vacina que previne câncer, né? Câncer de fígado também, que é a vacina da hepatite B, né? Que é importantíssima. Né? O HPV, câncer de colo de útero, câncer genital, tanto para menino quanto para menina. Ou seja, é um divisor de águas. Com certeza.
Então, assim, a gente já está colhendo os frutos do início da vacina, do HPV, em vários países, como a Austrália, que foi o primeiro país, o câncer de colo de útero está praticamente desaparecendo. Imagina, isso é uma maravilha, né? Sim. Algo que, como as mulheres sofrem, as que fazem esse tipo de tratamento, porque é muito sofrido e também com risco de complicações e de levar a óbito também. E todas essas vacinas tem lá na Central? Tem, todas as vacinas do calendário nós temos disponíveis. Todas. Então, o idoso pode ir lá tomar, adolescente, tem todas essas vacinas lá à disposição. Todas as vacinas que estão liberadas pela Anvisa, né? A gente tem vacinas, por exemplo, agora a gente tem vacinas que é para a partir de 50 anos, né? Por exemplo, para zoster. Tem a vacina que saiu agora para vírus respiratório a partir de 60 anos, né? Também temos. Então, a gente tem várias, para todas as doenças, né? E as vacinas também eu comento sempre com as pessoas, até com os alunos da medicina, quando eu falo com eles no internato para eles deixarem a carteira vacinal deles bem em dia, porque eles vão começar a viver a vida, né, do trabalho de residente, que é uma vida bem puxada, né? Muitos plantões. Eu falo, vocês já façam as vacinas e façam quando elas estão disponíveis, porque muitas vezes vacina entra em falta. Sim. Porque é uma produção que passa por várias etapas e lotes, é um imunobiológico. Ele não é um produto como um antibiótico, um AS, que é um produto químico que é colocado a fórmula e você manda a produção. Não, ali são muitas vacinas que são feitas como a vacina da gripe. É feita, primeiramente, o sequenciamento dos vírus de influenza que mais circularam no ano anterior. Aí, a partir disso, é colocado em ovos embrionados, que às vezes a produção pode dar certo, às vezes demora. Às vezes tem anos que a gente tem menor lote de vacinas disponíveis. Tem vacinas que pelo nosso mundo, né, globalizado, algum país resolve comprar para algum surto, falta para o mundo todo, né, a vacina. Então, a gente tem momentos que a gente passa, às vezes, 6 meses, 1 ano sem determinadas vacinas. Nesse momento, por exemplo, a gente está sem a BCG, está em falta, que é uma produção até brasileira, mas que houve problemas na produção dela e não tem nem na rede pública nem na rede privada. Então, nós ainda não temos uma previsão de retorno. É uma vacina também que é feita ao nascimento, talvez não tenha tanto esse exemplo, mas a varicela é uma vacina que é muito comum entrar em falta. A vacina tríplice viral para sarampo, cachumba e rubéola. E a gente sabe, outras vacinas mesmo, pneumocócicas, né? Atualmente a gente também tem algumas que entram em falta. Então, a gente tem que aproveitar o momento oportuno para vacinar, né? Então, doutora, tu fica, de maneira geral, tu fica no centro de epidemiologia. Sim. Centro de infecção hospitalar, meio que é junto, né? Junto. É um trabalho junto. E aí, tu tá lá dentro do hospital, aí vocês identificam um surto. E daí, tu já leva isso para a central de vacinas e já começa toda a função para... na verdade... fluxo, na verdade. O fluxo. A gente tem o nosso monitoramento, né? Epidemiológico, é o Centro de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar. Geralmente eu fico lá no período da manhã, né, começo da tarde, depois eu fico na vacina. Então, todo dia a gente está vendo o que está acontecendo. Às vezes, num fim de semana, a gente já se assusta com algumas, né, situações que a gente já viu. Nossa, quantos casos de influenza nesse final de semana, quantos casos de SARS-CoV, né? E a gente já vê o que está acontecendo e também dentro do hospital, né? Por exemplo, coqueluche, que é algo que não tem aparecido muitos casos. Agora, nós estamos com um surto também de coqueluche no Paraná. São Paulo tem tido aumento de casos também. E nós sabemos que é uma doença totalmente imunoprevenível, até para a gestante receber durante a gestação, não estão procurando gratuitamente na rede pública, né? Essa vacina está disponível para a gestante e elas não estão indo fazer. Também eu acho que uma grande parcela disso é que também os nossos colegas obstetras também precisam insistir nessa vacinação, né? Assim como a gestante recebe vacina de influenza, vacina da Covid, vacina de TPA, né? Que é difteria, tétano e coqueluche. E hepatite B, se ela não for vacinada ainda, também ela pode ser vacinada. Então, a gente precisa também reforçar isso, porque a vacinação da gestante é importante para nós pediatras, porque vai passar anticorpo
também para o recém-nascido. E nós tivemos recentemente casos de coqueluche na nossa UTI neonatal, com o recém-nascido internado lá, porque a mãe não era vacinada. E ela não sabia ela não tinha recebido também essa orientação. E quando nós fomos ver as outras mães, nenhuma tinha recebido essa orientação também. Então, não se sabe o que aconteceu. Uma falha em algum processo. Mas nós conseguimos recuperar essas outras mães e fazer a vacina no Centro de Imunobiológicos Especiais, né, que elas têm direito até 45 dias depois do parto. E também passa anticorpo pelo leite materno. Sim. E você sabe que, assim, eu sou impressionada com a vacina, porque eu nasci nos anos 80. Eu nasci no auge da vacinação, só que ao mesmo tempo que estava vacinando, eu também tinha todas as doenças circulando. Sim. Então, eu tinha amigos na minha escola que tinham poliomielite, muitos da sala tiveram sarampo, varicela. Então, assim, a gente tinha essa coisa do contato com essas doenças, que hoje a gente não tem, né? E aí eu também fico pensando se isso também não é um dos motivos para as pessoas hesitarem nas vacinas. Não vem mais. Sabe? Não é nem questão de não concordarem. Mas a gente não tem mais a doença. Mas ela está circulando. Ela retorna. Isso. Ela retorna. Tanto que a gente teve casos de sarampo há um tempo atrás, assim, a gente teve uma morte por sarampo, coisa que a gente não via há muitos anos. É que quando a gente não tem a população, porque realmente a vacina controla bem a doença, a gente acaba vendo menos mesmo. Mas se a gente tem aquela proteção que nós chamamos de proteção de rebanho. O que é a proteção de rebanho ou proteção de grupo? É quando eu consigo atingir 90% de cobertura vacinal, 95%. Se essa cobertura começa a baixar para 80%, 70%, 60%, que é o que já estava acontecendo isso pré-pandemia para várias doenças. E isso estava acontecendo já por conta do seu comentário. As pessoas não estão temendo o que não estão vendo. Então, elas não precisa, porque eu já não estou vendo essa doença, ela nem está existindo mais, não. Só que as doenças, elas não desaparecem do planeta, né? A gente tem um mundo muito globalizado, e se a gente começar a ter essa circulação do vírus numa população com baixa cobertura, eu vou perder essa proteção de rebanho e eu vou começar de novo a ter surtos, né, bolsões de suscetíveis, pessoas que não estão vacinadas, e ali a doença vai espalhar, vai disseminar e vai atingir, às vezes, até crianças, por exemplo, que não podem ter contato com esse vírus. Por exemplo, uma criança em quimioterapia. Uma criança tratando por uma leucemia, uma criança pós-transplante. São crianças que a gente não tem como fazer algumas vacinas de vírus vivo que são muito transmissíveis, sarampo, varicela, e elas morrem de sarampo e de varicela, porque elas estão muito imunossuprimidas. Então, também a gente tem que vacinar por nós e pelos outros. Exatamente. Para a gente ser a barreira de proteção. Né? Então, eu acho que por isso que eu acho assim, a não vacina é um discurso egoísta, porque você pode estar bem de saúde, mas a pessoa que você eventualmente tem contato pode não estar bem. Quantas vezes a gente está conversando com umas pessoas, saiu com aquela pessoa, nossa, soube que ela fez um diagnóstico, né, de uma doença grave, agora está começando o tratamento, e você tem uma doença infecto-contagiosa e teve contato com essa pessoa. O risco que você pode ter proporcionado de forma, lógico, involuntária. Sim. Mas proporcionou. Mesmo eu tô hoje bem, saio com algumas pessoas e amanhã começo com um quadro de influenza. Porque eu não me vacinei. E aí, alguma daquelas pessoas tem uma influenza mais grave, faz uma pneumonia, precisa ter internamento. As pessoas não... Eu ficaria muito, muito chateada se acontecesse isso. Né? Tanto que na época da pandemia, no auge, meu medo também era levar para casa. Claro. Então, a gente tinha todo um cuidado. Tenho pessoas, né, de idade lá, de 80, 90 anos da minha família, que chegava um momento que a gente não se encontrava. Mas a gente não... Né, depois, não vamos ter que nos encontrar, mas todo mundo com a máscara, né, com os cuidados. Mas é muito... Porque a pior coisa que, pelo menos para mim, eu penso, eu ser o vetor de uma doença grave, de uma doença que não é grave para mim, mas pode ser grave para o outro. É verdade. Doutora, a gente já está se encaminhando para o final do episódio, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre, então, como funciona o centro de vacinação do HPP,
manhã e tarde, se tem nos sábados, tem estacionamento próprio, que isso é importante. Então, comentar um pouquinho sobre... Então, o nosso centro de vacinas, ele funciona todos os dias das 8 às 19, né, de segunda a sexta, e todo sábado das 8 às 18. Tem estacionamento, né, tem com segurança também para dar tranquilidade para as pessoas, porque a gente recebe as mães, muitas vezes a mãe, às vezes vem a mãe com o pai, às vezes também vem só o pai, sozinho, né, um dos pais sozinhos para trazer, né, tirar a criança do carro, da cadeirinha. Tem que ter segurança, né, nessa hora para estar chegando lá. E a gente tem um atendimento com profissionais muito qualificados, uma equipe que é uma equipe de mais de praticamente 20 anos, a maioria das nossas funcionárias, né, das nossas colegas lá, nossas colaboradoras, e também com enfermeira responsável técnica, né, e também especialista em vacinologia, né, eu também fiz essa especialização em vacinologia, que a gente acaba tirando também as dúvidas, e assim, não é que a gente vai indicar qualquer vacina para todo mundo, não. Inclusive, a gente tem vezes que as pessoas querem fazer até a mais, né? Também tem o inverso. Sim, querem vacinar de tudo. Não quer fazer de novo, né? Não precisa, já tomou, não tem necessidade de reforço. A gente tem também esse lado, né? Das pessoas que já querem a mais. Eu sou tipo essas. Eu sempre acho que eu posso me vacinar. E esse ano de uma boa notícia, a gente já percebeu que as pessoas já estão voltando de novo a fazer as vacinas. Que ótimo. Então, assim, tá havendo uma melhor conscientização, e acho que tá todo mundo entendendo, né, que esse discurso de que vacina faz mal, ele é um discurso totalmente frágil, né, totalmente descolado da verdade, da ciência. Então, não faz sentido você acreditar em narrativas que não têm fundamentação científica. Eu acho que a gente quer para a nossa saúde, em qualquer momento que a gente precise de qualquer situação, o que é melhor, né, nesse momento para minha saúde, né? E se eu estou com alguma situação de doença também, o que é melhor, o tratamento para minha saúde? Eu vou ter essa resposta baseada na ciência. Né? E também o que é melhor para eu prevenir, para eu não ficar doente, para eu poder viajar, como você falou, eu esperei vacinar para poder viajar, e também é super importante isso. Você vai viajar muitas vezes para um país diferente e ficar doente fora de casa e fora do seu país, então é muito, muito pior, né? Então a gente também tem que pensar assim, nossa, eu vou viajar, depois se eu precisar de um atendimento, né, médico, porque eventualmente comecei a ter febre, preciso de um antibiótico, e como que eu vou estar, né, fazendo isso? Então, é para prevenção também nessa situação de viagem, claro, prevenção para a saúde no dia a dia, na nossa rotina, mas também nessas horas que você vai ter um pouco mais, às vezes, de dificuldade de acesso. Então, eu recebo muito daí nesse momento quando vão os adolescentes para intercâmbio. Daí eles colocam tudo em dia, é super bonitinho de ver. Daí eles pode fazer todas as vacinas, eu posso tomar até... Recebem, tem vezes 4 vacinas no mesmo dia, que é possível fazer também. Porque vão viajar dali a poucos dias, né? Então, eu acho assim que é bem importante a gente ter essa estrutura lá. A gente aplica questionários pré-vacinais também. Ou seja, não é chegar, eu quero fazer, nós vamos ver bem certo, tua medicação. Claro, o médico também recomendou, aí fica mais tranquilo para nós quando o médico já escreveu. Às vezes o médico recomenda, mas não escreveu, daí a gente só faz essa verificação, que medicações que você toma, o que você teve já de reação alérgica prévia, alguma situação que possa ter, daí sim, é raro, mas alergia à proteína do ovo. Então, a gente vai fazer sempre uma triagem, né? Não é algo assim intempestivo. Pelo contrário, a gente é muito, muito criterioso. Né? Acho que isso também é importante, não é fazer vacina por fazer, é fazer o que vai ser benéfico para a tua saúde. Então, agora tem uma pergunta que a Beatriz faz. Uma pergunta clássica do podcast, doutora. Ela vai fazer para ti, então. Na verdade, ela faz todo esse mistério, mas eu gostaria de saber o que a doutora Heloísa faz quando ela não está no centro de vacina, nem na parte da epidemiologia. O que você faz nas suas horas livres? Olha, hoje em dia o que eu mais gosto de fazer é ir para a praia, quando eu posso, né?
nos fins de semana, caminhar para mim, caminhar aqui em Curitiba também, nos parques, ou no mesmo perto do meu bairro, onde eu moro, e fazer caminhada, ir para a praia quando eu posso, porque lá eu gosto mais ainda de caminhar, acho mais gostoso. E também ler um livro gostoso, né? Que tipo de livro que você lê? Eu gosto de ler de tudo, né? Eu gosto de ler romance, gosto de ler livro também, esses livros de autoajuda, também acho gostoso de ler. E gosto de ver série também. Eu também, adoro ver série. Principalmente de época, que eu adoro. Adoro, eu também, doutor. Então, temos algo programa de turismo também, que eu adoro. Eu adoro também programa de turismo. Acho uma delícia também. É isso que eu gosto de fazer. Que legal. Queria, inclusive, agradecer, que a Camila já vai encerrar o episódio. Queria agradecer muito a tua vinda aqui. Foi muito legal. Eu acho que é um tema tão importante. E eu acho que a gente está vivendo um momento agora que a gente precisa realmente retomar, né? A gente precisa voltar com esse conhecimento científico, entender o porquê que as coisas têm que acontecer, para que a gente realmente consiga ter uma vida mais saudável. E acho que você deixou isso bem claro. Ser saudável não está relacionado só com a alimentação, só com o bem-estar e também com a saúde. Exatamente. Né? Então, eu queria agradecer muito a tua presença. Pode falar, doutora. Depois eu encerro. Eu que agradeço. E também outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu não comentei, é ficar com a minha família, óbvio. Também. Aí você nem precisa falar, porque a gente sabe. Então, eu adoro estar com a minha família e ficar com todos, dos 3 aninhos que a gente tem na família, até os mais de 90 anos, estar junto com toda a família. Isso é um dos grandes prazeres da vida da gente, né? Doutora, então, muito obrigada pela tua participação. Foi muito bacana te ouvir. Foi um bate-papo muito simples e importante para a comunidade acadêmica, para a comunidade em geral compreender a importância do processo de vacinação, do trabalho do hospital no controle epidemiológico e de infecções hospitalares. Então, muito obrigada pela tua fala. Uma alegria te receber aqui no podcast. Eu que agradeço a você, Camila, Beatriz, né? Muito obrigada por essa oportunidade, foi bem bacana mesmo, acho que deu para dar um overview aí no que eu faço e é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no Spotify e no YouTube e nos seguir lá no Instagram. Até a próxima. Até a próxima.